Eu, quando desenvolvo a minha inteligência emocional, eu sou capaz de ler as tuas expressões faciais e começar a perceber o que é que tu estás a sentir, não é? Então, além do que tu me dizes, porque a tua expressão verbal também me comunica muito sobre o que tu sentes, mas a tua expressão, não só facial, mas a posição do teu corpo, vai-me mostrando o teu estado emocional. Então, quanto mais capazes nós somos, não só, obviamente, identificarmos o que estamos a sentir nós, mas identificar o que é que o nosso interlocutor está a sentir, mais informação nós ganhamos sobre o mundo interno, sobre as suas necessidades, sobre as suas intenções. Então, isto melhora muito, inclusive, não só a nossa percepção, mas a nossa relação, não é? A nossa comunicação. Então, sim, a autoconsciência é uma das competências assim, mais principais, básicas, mas não só a autoconsciência, a consciência também do outro faz parte de uma das competências da inteligência emocional. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Connosco hoje temos Márcia Coelho, que é terapeuta e especialista em inteligência emocional. Márcia, como te estás a sentir hoje? Olha, eu dizia-te em off, não é? Super entusiasmada aqui por estar contigo, mais do que tudo. Super feliz por poder falar de um tema que me apaixona tanto e que eu já percebi que tu também tens um interesse e um gosto especial. É bom também termos esta afinidade. Sim. E estou feliz por estar contigo, porque, olha, eu não conhecia o teu trabalho, vou já dizer, e já tive a ver, assim, a oportunidade de ver aqui o teu podcast. Olha, super bem colocado, excelentes convidados que tive aqui a ver também, temas de muito bom gosto, então fiquei super feliz de nos termos cruzado e espero também gerarmos aqui um momento bom para quem te acompanha, para quem te ouve e que mais pessoas também possam acompanhar o teu trabalho e descobrir o teu trabalho. Portanto, é só sentimentos bons aqui neste momento. Eu fico muito contente mesmo e olha, também aproveito, já que estamos a falar disso, agradeço-te por ter aceito o convite, porque também conheci o teu perfil há pouco tempo e achei logo que íamos ter aqui uma conversa interessante. Então, olha, para começarmos também, especialmente porque nos últimos anos temos falado tanto de inteligência emocional, acho que era interessante tu se calhar falares um bocadinho o que é que realmente é inteligência emocional, até porque é um conceito que no início parece um bocadinho vago, não é? Uhum. Olha, então, eu costumo traduzir o conceito porque existem, obviamente, diferentes formas de o definir, não é? E, inclusive, diferentes modelos de inteligência emocional atualmente. Ainda não há um consenso nem de quantas emoções básicas existem, nem não há um consenso sobre a forma de trabalhar a inteligência emocional. Mas, assim, de um modo geral, eu acho que isto é o que mais importa para nós compreendermos na prática o que é a inteligência emocional. Eu costumo dizer que é a nossa capacidade de desenvolvermos 4 habilidades básicas. Então, entender emoções, de alguma forma, antes disso, se calhar, perceber emoções ou percepcionar emoções, compreender emoções, utilizar emoções e gerir emoções. Então, no fundo, são habilidades para nós conseguirmos entender o que estamos a sentir, entender o que o outro está a sentir, aprendermos a expressar as nossas emoções construtivamente, porque nós até sabemos expressar emoções, mas muitas vezes é da forma mais disfuncional que nós vamos aprendendo também de alguma forma a fazê-lo. Então, a inteligência emocional ajuda-nos a perceber como fazê-lo mediante o contexto, ajuda-nos a desenvolver o nosso vocabulário emocional para, de alguma forma, promovermos o nosso crescimento, seja individual, profissional, social, intelectual. Então, de alguma forma, às vezes as pessoas dizem assim, Márcia, acho tudo isso muito lindo, mas na prática, para que é que eu preciso de desenvolver a minha inteligência emocional? E eu gosto sempre de começar por dizer que ela nos ajuda a aceitar de uma vez por todas que existem emoções desagradáveis, que existe dor emocional e que existe stress e vai existir sempre. Então, há muito esta ideia de que quando eu desenvolvo a inteligência emocional, que eu deixo de sentir emoções desconfortáveis ou que deixo de sentir dor emocional ou deixo de ter stress na minha vida. Isso é uma falácia, não é? Pelo contrário, a inteligência emocional ajuda-nos a compreender que o desconforto faz parte da vida e que nós precisamos de aprender a lidar com ele. Esse é, assim, o grande princípio, vamos dizer assim, de nós precisarmos desenvolver a nossa inteligência emocional. Depois, ela ajuda-nos a aprender a estar com os nossos estados emocionais sem estarmos sempre a reagir por impulso, porque normalmente, quando nós temos fraca
inteligência emocional, nós sentimos medo, fugimos, não é? Sentimos raiva, queremos agredir o outro ou dar uma chapada no nosso chefe, não é? E a grande questão aqui é nós sermos capazes de notar os nossos impulsos, não é? A primeira informação que a emoção me traz, mas sermos capazes de discernir, não é? Compreender o porquê de estar a sentir isto, quais são as razões, quais são as minhas motivações e de fazer escolhas mais intencionais. Eu acho que a grande coisa que a inteligência emocional faz por nós é ajudar-nos a escolher sabiamente em vez de reagirmos por impulso ou de forma mais inconsciente às nossas emoções. Então, na verdade, isto de percepcionar emoções, compreender, utilizar e gerir o que estamos a sentir serve para isto. E, no fundo, se nós formos a ver bem, serve para nós melhorarmos as nossas relações, melhorarmos a nossa comunicação, melhorarmos até a nossa realização pessoal, não é? Porque as emoções informam-nos constantemente sobre aquilo que nós gostamos, o que nós não gostamos, aquilo que nos faz conectar-nos ao mundo, ou não é? Ou desconectar-nos. Então, no fundo, é uma melhor forma, eu diria, resumindo assim, é uma melhor forma de nós escolhermos como lidar com os desafios da vida, se quiseres. Então, serve para isso. Não, fantástico, temos aí imensa coisa para falar só nessa resposta. E uma das coisas que eu acho mais interessante é mesmo quebrar esse mito de que se nós chegarmos a um determinado nível de inteligência emocional, chegamos quase a um nível de Buda, não é? Ou que não temos mais emoções, entre aspas, negativas. E não tem nada a ver com isso, como tu falaste, é exatamente o oposto, nós sermos conscientes de todas as emoções que temos e se calhar perceber que elas estão lá por uma razão e não é apenas um acaso, não é? Acho que é muito interessante, porque às vezes as pessoas quando me abordam e que vêm, tem que trabalhar individualmente como em grupo, as suas emoções e aprender a desenvolver a sua relação com elas, há muito esta coisa, ou é o 8 ou 80, não é? Ou é não sentir emoções desagradáveis, ou é um outro olhar que é quase como se as pessoas esperassem tornar-se plantinhas, não é? Vegetais. Eu já não reajo à vida, não é? O outro agride-me e inteligência emocional é a capacidade de eu não reagir. E não, pelo amor de Deus, em muitos momentos eu preciso reagir, não é? Não é eu de repente não ser impactada pela vida de todo. Nós vamos continuar a ser impactados pela vida, vamos continuar a ter emoções desagradáveis, muito desconfortáveis, e isso não acaba, pelo contrário, não é? Nós temos cada vez mais capacidade de detectar a flutuação das emoções, de detectar até a qualidade destas emoções, a sua intensidade, se é mais ou menos desagradável. Então, quanto mais nós começamos a aceder, não só a desenvolver o nosso vocabulário emocional, mas a aceder a todo tipo de emoções e a compreender que elas não são o problema, tá? Elas não são nossas inimigas, nem as desconfortáveis, elas existem para nos ajudar a fazer escolhas. Eu digo muitas vezes isto, olha, se eu não sentia medo, se estivesse, por exemplo, numa rua escura e sentisse, sei lá, uma sombra atrás de mim, era terrível, não é? Não poderia verificar se realmente estaria a ser ameaçada ou não. Ou imagina se eu não pudesse aceder à minha raiva quando alguém salta à minha casa e eu entendo que alguém de facto está a ultrapassar um limite, ou quando alguém me desrespeita. Então, termos emoções desconfortáveis, em maior ou menor grau, mais ou menos desagradáveis, elas são altamente funcionais para nós, lá está, nos posicionarmos na vida, fazermos escolhas e percebermos até aquilo que é saudável ou não para nós. Então, é muito importante nós percebermos que o desconforto não vai desaparecer com a inteligência emocional, muito pelo contrário. O que vai acontecer é nós desenvolvermos uma melhor capacidade ou desenvolvermos mais recursos para lidarmos com esse desconforto. Então, é quase uma reconciliação com as nossas emoções. Muito de um trabalho que nós vamos fazendo aqui é reconciliarmos com elas mais do que as entendermos como inimigas, más, erradas, incorretas, inadequadas. Então, sem dúvida. Sim, faz todo sentido. É exatamente isso que tu falaste, também penso assim. É quase como, por exemplo, ninguém gosta de ver um sinal de stop quando se está a conduzir, não é? Mas eles estão lá para nos proteger a nós e as outras pessoas. E é um bocadinho com as emoções. Há uns anos atrás parecia que queremos evitar só emoções negativas, vamos evitá-las todas e ficar apenas com felicidade, alegria, entusiasmo e tudo isso. Mas isso não só não é possível, como seria perigoso. Eu acho que é um bocadinho como aquelas pessoas que têm aquela rara doença de não conseguirem sentir dor. E a uma primeira vista, a pensar sobre essa doença, se calhar pensamos, ei, que fantástico, não tenho dor, não é? Mas não, é exatamente o contrário, porque se não temos dor, o nosso corpo não nos consegue informar de coisas que estão a acontecer e são importantes.
E eu acho que as emoções também são um bocadinho isso, não é? Que é quase que um GPS interno de o que é que nos está aqui a Exatamente. dizer, não é? E eu acho que é Uhum. importante trazer essa visão cada vez mais ao público, que evoluirmos na nossa inteligência, neste caso emocional, não é deixarmos de ter emoções, é termos mais emoções, mas sabermos lidar melhor com elas, saber o que cada uma nos quer dizer, e isso é um trabalho cada vez mais importante, não é? Sabes que eu costumo usar muitas vezes uma frase que eu digo: a inteligência emocional não é para nós nos sentirmos melhores, é para nós aprendermos a sentir melhor. Ah, Então, é fantástico. para sentirmos cada vez melhor as nossas emoções. E aquilo que tu disseste aqui é perfeito. Isto de, se calhar há uns anos atrás, nós achávamos que saúde mental e emocional era quanto menos emoções desagradáveis eu tiver, mais saúde eu tenho. E pelo contrário, não é? Nós Claro. fomos percebendo que quanto mais nós tentamos combater as nossas emoções, seja evitando, seja lutando com elas, mais elas permanecem, não é? Mais elas se intensificam e mais adoecidos nos tornamos, porque um dos grandes problemas de nós não sabermos lidar com as nossas emoções é Sim, nós gerarmos mentes cada vez mais ansiosas. exatamente. Porquê? Porque repara, se eu não sei lidar com aquilo que estou a sentir, se eu não confio nesta informação que me é inata, nisto que vem da minha própria humanidade, então parece que eu não sei viver dentro da minha própria pele. Não é? Exato. Então repara como é que é alguém que vive dentro de um corpo que não confia, não é? Que sente Claro. emoções de raiva, de medo. Há pessoas que têm, inclusive, dificuldade em lidar com emoções agradáveis, não é só com as Sim, sim. desagradáveis. Há muita gente que tem, inclusive, crenças limitantes em relação à sua própria alegria, ao seu próprio entusiasmo. Sim. Então, é importante nós percebermos que, além disto, não é? Quem não consegue ou não está à vontade ou não reconhece valor, potência nas suas próprias emoções, começa a desconfiar de si próprio. Uhum. Então, quem desconfia de si próprio e não consegue viver na sua própria pele, vai gerando uma mente cada vez mais ansiosa, que é, eu não me sinto capaz, não me sinto com competência de lidar com os desafios da vida, nem de utilizar a informação que o meu próprio corpo me vai trazendo, não é? Porque Sim. as emoções são informação. Não é? O meu corpo está a comunicar-me alguma coisa. Então, para que eu consiga, de alguma forma, utilizar essas informações, essa potência que as minhas emoções me trazem, eu preciso Sim. confiar. Não significa, isto é uma coisa muito importante dizer, que às vezes há assim um discurso de nós precisamos confiar no nosso coração, não é? Sim, sim, sim. E é tão lindo confiar no coração, mas depois as pessoas leem isto literalmente e, portanto, confiar no coração é confiar em todas as emoções que eu sinto. E atenção, que isto é perigoso, Sem tá? dúvida. Não é, eu posso validar as minhas emoções e validar significa que eu reconheço que todas elas são válidas, são legítimas de sentir. Não há erro porque eu estou a sentir Sim. raiva, ciúme, inveja, depois as pessoas gostam muito de fazer estas distinções. Ah, é uma inveja boa. Sim. Ou até dizem, não é bem ciúme, não é? Tem assim umas questões morais com algumas das nossas emoções, como se fosse errado eu sentir ciúme ou sentir inveja. Todas elas estão a informar alguma coisa e são válidas. Agora, não é porque eu valido uma emoção que eu tenho que, a seguir, vamos dizer assim, seguir aquela emoção como uma ordem, ou fazer o que ela me diz. Não é? Eu posso, por exemplo, sentir medo por ir fazer uma apresentação em público, eu posso validar o meu medo, Uhum. mas não significa que eu tenho que seguir aquilo que o meu medo está a dizer naquele momento, que é foge, Exatamente. tira-te, Sim, sim, não sim. vais fazer isso. Não, pelo contrário, eu posso validar, reconhecer, identificar até as causas, as consequências de eu estar a sentir aquele medo, validando, legitimando, mas eu depois é que escolho o que fazer com aquilo. Não necessariamente que eu tenho que seguir o que a minha emoção me está a dizer. Então, se eu pudesse, vamos dizer, destrinchar aqui muitas vezes essa frase que se usa, não é, de seguir o coração, é Sim. nós legitimarmos o que estamos a sentir, darmos valor, nós sentirmos que é importante o que nós sentimos, mas depois termos um pensamento crítico, uma capacidade de observar, de analisar, de fazer escolhas sábias em relação ao que nós estamos a sentir. E não nos podemos esquecer que as emoções fazem parte, assim, ou trazem um programa de ações que não deixa de ser primitivo, não é? A nossa vida acelerou imenso, mas o nosso cérebrozinho continua com um programa aqui mais primitivo. Então é importante saber que se eu estou a sentir medo, ele pode ser real, mas pode também ser um percepcionado, ou seja, pode ser uma ameaça que não é necessariamente real. Então, nós precisamos ter a capacidade e a consciência
de analisar se há um perigo real ou não, ou se muitas vezes aquele medo está a falar sobre uma memória minha do passado, não é? E eu estou a projetar numa nova experiência. Então, essa capacidade de analisar o que está a acontecer vem muito disto, desenvolvermos a nossa inteligência emocional. Sabes, isso é crucial e ainda há pouco tempo estava a falar com alguns amigos meus sobre exatamente isso, que é, fala-se muito de seguir o coração ou seguir a minha intuição, mas eu acho que a maior parte das vezes quando se diz isso, é basicamente acontece isso que tu falaste de vou seguir o meu primeiro impulso que me aparecer. E depois as pessoas espantam-se que isso não corre bem, não é? Porque aquilo que nos faz humanos e que nos permitiu evoluir e chegarmos onde estamos atualmente é sermos capazes de analisar os nossos instintos e impulsos e depois perceber, ok, devo avançar com isto, não devo avançar com isto, e ser capaz de fazer isso, não é? Porque se nós formos apenas por aquilo que nos faz sentir bem, não vamos fazer as coisas, não é? Muitas vezes, certeza na tua prática clínica, há dias em que não se calhar não te apetece ir fazer sessões, a mesma coisa comigo, e não é por isso que nós vamos deixar de fazer, porque sabemos racionalmente que isso é a melhor ação a ser feita. Eu acho isto que é mesmo importante nós falarmos sobre isso, porque existe principalmente para alguns conceitos de espiritualidade que não ficam muito bem explicados, de que seguir a nossa intuição não significa seguir os nossos impulsos, significa também ouvir as nossas emoções, mas também seguir a nossa razão, não é? Fazer uma escolha, e atenção que não existe aqui aquela coisa, às vezes, inteligência emocional é melhor do que a inteligência intelectual, não é? Ou mais cognitiva. Também não existe esta separação, qual é que é melhor que outra, pelo contrário, nós precisamos equilibrar, não é? O racional, o emocional, utilizar o máximo de informação que nós tivermos para fazermos escolhas o mais alinhadas com aquilo que são as nossas intenções, os nossos objetivos, as nossas metas e, mediante o caminho, a cada passo, nós vamos recebendo mais informações, não é? Mais insights, pode ser mais informação da nossa própria intuição, mais emoções e a partir daí vamos fazendo escolhas, tá? Então não existe aquela coisa de, sei lá, uma emoção, ai não, mas esta se calhar porque é mais forte, é mais verdadeira, ou devo segui-la mais. Não existe, não é? Depende sempre do contexto, depende sempre das nossas necessidades, então isso que tu estás a dizer, aquilo que nos torna humanos, não é? É esta consciência, não é? A capacidade de eu ter consciência sobre o que eu sinto. Aliás, muito, ainda que assim, no limite há algumas coisas que eu possa discordar, mas muito do que se diz que nos separa dos restantes animais, não é? É que também sentem emoções, é a capacidade de nós podermos racionalizar sobre elas, não é? Por isso é que nós temos os tais dos sentimentos. Aquilo que distingue emoções de sentimentos é que o sentimento é a experiência mental do que eu estou a sentir no meu corpo. O que, de acordo, vamos dizer, há um dos autores que eu mais sigo o trabalho, que é Damasio, ainda por cima português, não é? Estando assim a trabalhar na área das neurociências afetivas há mais de 30 e tal anos, ele faz muito esta separação de que, claro, os restantes animais têm emoções, muitas delas iguaizinhas às nossas, tá? Então é muito interessante ver, até nas expressões faciais dos animais, são exatamente como as nossas, quando nós estamos a expressar tristeza, alegria, é muito interessante, raiva também, nós muitas vezes levantamos, né, e mostramos os nossos caninhos tal e qual, se calhar um lobo ou um cão faria, mas a grande questão, aquilo que muda e que também é, além de ser uma grande capacidade, é também uma grande fonte de sofrimento, paradoxalmente, é a nossa consciência do que estamos a sentir, não é? Porque quando eu tenho uma experiência mental do que eu sinto no meu corpo, eu posso descrever, eu dou significado, não é? Então eu utilizo a minha expressão, a minha linguagem, que também é aquilo que nos difere, a linguagem mais verbal, e isto pode ser incrível, mas ao mesmo tempo também pode trazer uma grande fonte de sofrimento, e muitas vezes a dificuldade das pessoas refletirem sobre as emoções, ou o medo que têm das suas emoções, ou estes impulsos, porque todas as mentes agem ou reagem às suas emoções mais desagradáveis com aversão. Tá? Nós temos sempre algo que nos aproxima do prazer e algo que nos afasta da dor. Então, se eu estou a ter emoções desagradáveis, o que é que a minha mente vai fazer? Vai fugir, vai querer evitar, vai querer combater. Agora, mais uma vez, o grande ponto aqui é como nós temos esta consciência, não é? Muitas vezes não tendo consciência da consciência, mas isso é outra conversa, podemos deixar para um outro episódio, mas é muitas vezes esta dificuldade de eu me relacionar com a minha emoção que
que vai fazendo, por exemplo, com que eu fique a ruminar o meu medo e isto possa fazer com que eu desenvolva transtornos de ansiedade, por exemplo, ou se eu ficar a ruminar sobre a minha tristeza, isto pode me levar à depressão, por exemplo. Então, a grande questão aqui é, as emoções não são um problema, elas são saudáveis por natureza, mas a forma como eu me relaciono com elas pode torná-las adoecidas, não é? Então, enfim, isto dava para nós termos aqui uma Dá para conversa. muito mesmo, é muito interessante e o que eu te ia falar sobre isso, parece-me então que desenvolver a nossa autoconsciência é em grande parte também desenvolver a nossa inteligência emocional, não é? É uma das competências, sim, na verdade, nós estamos, na inteligência emocional, nós estamos sempre a desenvolver, vamos dizer, dois níveis da nossa relação com o mundo. Sempre um nível interno, então a minha autoconsciência emocional, mas sempre uma consciência também das emoções dos outros. Sim. E às vezes nós achamos que a inteligência emocional é só olhar para dentro, não é? Só sobre o que eu sinto, só sobre a minha expressão e de todo. Eu, quando desenvolvo a minha inteligência emocional, eu sou capaz de ler as tuas expressões faciais e começar a perceber o que é que tu estás a sentir, não é? Então, além do que tu me dizes, porque a tua expressão verbal também me comunica muito sobre o que tu sentes, mas a tua expressão, não só facial, mas a posição do teu corpo, vai-me mostrando o teu estado emocional. Então, quanto mais capazes nós somos, não só, obviamente, identificarmos o que estamos a sentir nós, mas identificar o que é que o nosso interlocutor está a sentir, mais informação nós ganhamos sobre o mundo interno, sobre as suas necessidades, sobre as suas intenções. Então, isto melhora muito, inclusive, não só a nossa percepção, mas a nossa relação, não é? A nossa comunicação. Então, sim, a autoconsciência é uma das competências assim, mais principais, básicas, mas não só a autoconsciência, a consciência também do outro faz parte de uma das competências da inteligência emocional. Existem mais algumas assim que sejam essenciais? Sim, olha, dentro de. Deixa-me ver se eu as consigo ir descrevendo todas de cabeça. Olha, nós temos a capacidade da empatia, que tem a ver na mesma com a relação da minha percepção em relação ao outro. Temos a gestão de conflitos, que é uma das competências que mais é pedida no desenvolvimento da inteligência emocional. O que é muito curioso, só fazendo aqui um parênteses. Há pouco eu dizia que no conceito de inteligência emocional nós temos assim aqueles 4 níveis, não é? Eu primeiro identifico as emoções, depois compreendo-as, depois aprendo a utilizá-las e depois a geri-las. E é muito interessante quando as pessoas querem desenvolver a sua inteligência emocional, querem ir logo para o gerir. É assim, eu quero gerir as minhas emoções, eu quero saber como é que eu giro esta raiva e este medo. E é muito, muito interessante porque, ainda que possa ser trabalhado cada um destes pilares, vamos dizer assim, separadamente, na minha forma de trabalhar, eu entendo que nós precisamos começar sempre pelo início, que é como é que eu vou gerir emoções se eu não as consigo identificar, não é? Se eu não as consigo compreender. E mais uma vez, voltando para não me distrair aqui da tua questão, voltando ao ponto inicial, então eu posso, mais uma vez, desenvolver a minha inteligência emocional na minha relação comigo, então conseguir perceber emoções, conseguir identificar as expressões faciais, a própria postura do corpo. Eu lembro sempre as pessoas nunca se esquecerem a posição das mãos, como é que estão os ombros, como é que estão os pés. É muito interessante. Olha, passar-te aqui uma dica, Fábio. Quando tu estiveres a falar com alguém, aqui nestas versões, assim mais online, não dá para perceber, mas presencialmente, quando tu estiveres a falar com alguém, para tu perceberes se a pessoa está interessada no que tu queres dizer ou não, às vezes a pessoa até pode estar de frente para ti, a sorrir-te, a acenar com a cabeça, não é? E tu dali entendes que sim, está afirmativo, com certeza está interessado no que eu estou a dizer. Mas repara, porque às vezes as pessoas até disfarçam as suas emoções da cintura para cima, mas às vezes esquecem-se da parte de baixo. Então, faz sentido. Observa a posição dos pés. Não que isto seja taxativo, mas se eventualmente a pessoa estiver com os pés a apontar para uma porta, normalmente ela está a dizer, olha, zona de saída, desinteressa-me esta conversa, quero ir embora. Mesmo que isto seja inconsciente, atenção, a pessoa não está a colocar os pés conscientemente naquela posição, mas o corpo está a comunicar. Então é muito interessante, eu desde que comecei a estudar isto e percebi isto, é uma das coisas que mais me interessa saber, né? Se o meu interlocutor, por onde é que tem o raio dos pés virados? Mas, obviamente, nós temos que ter sempre pensamento crítico em relação a isto. O ser humano é muito complexo, tá? Pode ter os pés virados para aquela zona, sei lá, porque até pode ter um problema ortopédico, nós não sabemos, está bem? Mas, atenção, porque sabermos, conseguirmos recolher esta informação, ajuda-nos, lá está,
a comunicar melhor, a gerir melhor os nossos conflitos, a saber regular, a saber gerar emoções, que é também uma das competências que nós desenvolvemos em inteligência emocional. Então, não só gerir, mas eu gerar uma emoção intencionalmente em função do meu objetivo. Dar-te também aqui algumas dicas a propósito disso. Imagina que, olha, eu venho falar aqui contigo hoje, não é? E eu quero ter um estado emocional entusiasmado, como eu te dizia, não é? Como eu estava e infelizmente gerei-o, mas imagina que eu ao longo do dia tinha tido alguma chatice, ou uma hora antes, alguma chatice no trânsito, em casa, com os miúdos, enfim, ou tinha acabado de perder alguém, por exemplo, não é? Alguma coisa complicada. Se eu sei que tenho a intenção, tenho este objetivo de estar aqui contigo a falar sobre um tema que me apaixona e quero estar com esta energia, eu posso gerar intencionalmente um estado emocional mais próximo do meu objetivo, que vai comunicar melhor a minha mensagem. A mesma coisa, por exemplo, se nós quisermos fazer um teste ou quisermos rever uma versão final de um documento, não é o estado mais entusiasmado que é o ideal para nós fazermos essa revisão, porque normalmente quando estamos super entusiasmados nós temos a tendência para ter um pensamento mais simplista. E não é tão bom para eu ter atenção ao detalhe, não é? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um teste, for fazer um exame, fizer essa revisão de um documento, que é muito importante, a versão final, nós precisamos de um estado emocional curiosamente mais próximo da tristeza. Porquê? Porque quando eu estou num estado emocional mais próximo da tristeza, o meu pensamento normalmente, além de negativo, ou seja, está mais atenta às coisas que podem estar a correr mal, não é? Ele também é mais detalhista, é mais atento ao detalhe. Então, para este tipo de objetivo, pode ser funcional a gerar emoções mais próximas da tristeza. Então, por exemplo, funciona sempre lindamente com o ser humano colocar uma música assim mais triste, por exemplo, que me baixa um pouquinho mais a minha energia, ou então eu ver fotos, eu aconselho muitas vezes os meus clientes, e faz parte de uma das estratégias de gerar emoções, ver fotos que me vão gerar emoções mais tristes. Então eu sei que estou a aproximar-me de um estado emocional mais desse quadrante, que normalmente nós chamamos, e que é mais útil para o tipo de objetivo ou para a meta que eu tenho. Então, para tu perceberes que existe assim um mundo de coisas que nós podemos fazer em inteligência emocional e que é utilizar emoções a nosso favor, sempre a nosso favor. Não combatê-las, mas usá-las de forma cada vez mais sábia e funcional em função das nossas necessidades e objetivos. Sem dúvida. Olha, isso fizeste-me lembrar de um dos exercícios que eu aprendi já há um tempo, que a mim faz muita diferença. Basicamente era a receita das emoções. E a ideia basicamente era eu conseguir, ok, quando eu estou triste, o que é que eu tenho tendência a fazer, a falar com os outros e a pensar, e a anotar isso como se fosse uma receita de um bolo. Ok, e quando eu estou alegre, o que é que eu faço? E depois começar a ganhar consciência, eu pegava naquela lista e quando estava mais em baixo, realmente, se calhar isolo-me mais, já tenho pensamentos mais negativos e tudo isso. O que é que eu comecei a fazer? Ok, então vou começar a praticar a receita da alegria. E mesmo que não me apetecesse muito na altura, começava a falar com mais pessoas, se calhar cantava ou dançava ou o que quer que fosse, e por fazer aquelas coisas que me trazem aquela emoção, eu começava a desenvolver essa emoção. E para mim foi uma realização importante porque me fez perceber na prática de que nós criamos as nossas emoções e elas não aparecem do nada, não é? E acho que isto é super importante. É um poder que tu ganhas, não é? Claro, atenção, nós não podemos, há muita esta coisa, será que eu posso ou não controlar as minhas emoções? É Não é? diferente, não é? Eu não posso estalar os dedos e controlar, não, agora não quero sentir a raiva, ou agora quero uma raiva mais intensa e estalo os dedos, não é isso. Mas nós podemos, de facto, como tu, não conhecia esse exercício da receita das emoções, mas faz todo o sentido, porque na verdade está muito relacionado com isto, que é eu compreender quando eu estou naquele estado emocional, que tipo de coisas é que eu costumo fazer. E há aqui uma via de dois sentidos, não é? As emoções influenciam os pensamentos e os pensamentos influenciam as emoções e os comportamentos a mesma coisa. Então, se eu agir de uma determinada forma, inclusive as nossas posturas, eu dou muitas vezes este exemplo, se eu estivesse aqui a falar contigo com os meus ombros mais próximos, com uma cabeça mais cabisbaixa, era difícil que eu estivesse com um estado emocional mais positivo. Agora, também é muito difícil que eu esteja com as minhas omoplatas juntas, peito aberto, cabeça levantada e a sorrir. É muito difícil que eu esteja a sentir emoções de tristeza. É quase impossível. Porquê? Porque até pela fisiologia, não é? Nós conseguimos influenciar o que sentimos.
Agora, o grande ponto aqui é que as pessoas ou não têm consciência, não é, de que influenciam e que podem influenciar os seus estados emocionais, ou se apegam a eles, porque ou se hiperidentificam. Muitas vezes, se tu estiveres num estado de tristeza e nós nos hiperidentificarmos com a nossa tristeza, às Sim, vezes as pessoas, até podemos ter a receita da alegria, não é, por sim, sim, exemplo, sim. e as pessoas dizem, ai, mas eu não consigo, ai, mas é quase como se eu tivesse um carinho especial pela minha tristeza, quase um bichinho de estimação, não é? Nós É mesmo. apegamos às emoções e esquecemos que elas são fenómenos temporários. As emoções têm um início, um meio e um fim. Elas vêm para informar e depois a ideia é elas irem embora. Se elas não vão embora, e Sim, atenção, não é nós as enxutarmos, não é isso, sim, mas sim. deixar que elas façam o seu papel, sem controlar. Se eu não controlo, elas mais facilmente vão embora. O que é que acontece? Nós muitas vezes ficamos hiperidentificados e eu não quero, e quanto mais não quero, mais eu me agarro a ela, não é? Parece que Sim. fico ali a ruminar a história. Ou acreditamos que ficar a ruminar, também há muito esta crença, pensar, 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 que vai mudar, não é? Que me vai fazer sentir melhor. E eu destruo já essa crença. Não existe ninguém que ficando a ruminar comece a sentir-se melhor do que o que estava. Então, a ruminação, claro, faz parte do mecanismo de defesa, ela também tem o seu papel, a ideia é nós, de alguma forma, revermos alguma situação, mas não é ficar ali a repetir eternamente a Sim. situação, porque, na verdade, ela não vai melhorar o nosso estado emocional. Então, muitas vezes, o soltar, não é? O permitir que a emoção esteja, olha, estou triste, ou olha, estou a sentir frustração, é desagradável, é. Mas se eu aceitar, curiosamente e paradoxalmente, mais rapidamente ela vai embora. Não é? Ela visitou-me, trouxe-me uma informação, eu aceitei, disse olá como estás, sentei-me com ela no sofá a beber um chazinho e depois ela vai andando. Se eu ficar a querer controlá-la de alguma forma, mais ela vai ficar a bater à minha porta, a insistir. E se eu não ouço, ela vem com um megafone, não é? Ou começa com umas luzinhas de sinalética à minha janela até que eu abra a porta. Então, o grande ponto aqui também é nós permitirmos, mais uma vez, até em função daquilo que nós estávamos a falar logo no início da nossa conversa, nos permitirmos a estar com todo o tipo de estado emocional, entendendo que todos eles trazem uma formação, todos eles são saudáveis, todos eles são funcionais, se eu souber aceitar que as emoções não são inimigas, não é? Que vêm trazer informação que eu posso utilizar, eu posso compreender, se calhar completamente distorcida, esta emoção que está aqui a surgir é porque eu tenho uma experiência do passado que está aqui a projetar alguma coisa. Ok, já recebi a informação, está tudo bem. E não me apego, não fico a ruminar sobre o que estou a sentir. Não me vai fazer sentir melhor. Nem vai mudar o que eu estou a sentir, pelo contrário, muitas vezes só intensifica. Não é? Bom, sabes que eu acho que isso que estavas a falar era muito interessante, até porque quando estavas a falar de que às vezes fazemos as nossas emoções quase com um bichinho da estimação, eu acho que isso também está relacionado com o quanto nós damos valor à nossa identidade, não é? E quando nós associamos a nossa identidade a um determinado conjunto de emoções, é muito difícil largar de emoções ou crenças ou o que quer que seja. Por isso que eu acho que, por exemplo, a tática de despersonalizar um bocadinho o que estamos a sentir é importante, porque senão é impossível quebrar aquela ligação, não é? Uhum. Sabes que eu costumo fazer um exercício com os meus clientes de eles me descreverem, começando sempre com aquelas descrições, eu sou qualquer coisa, Sim, não sim. é? E o pessoal tem a mania de dizer eu sou preguiçosa ou eu sou organizada, não é? Tanto características que nós entendemos que são positivas ou menos positivas. E depois de nós termos essa lista, não é? De coisas incríveis e coisas que são aquilo que nós consideramos os nossos defeitos e nós somos aquilo tudo, Sim. normalmente eu pergunto sempre assim: olha, tu és isto o tempo todo, 24 horas por dia, em todo o contexto, com todas as pessoas. E normalmente nunca houve ninguém que me disse: sou, olha, garantidamente que sou. Se alguém me disser isso, provavelmente tem um fraco autoconhecimento muito grande. Normalmente as pessoas dizem-me: não, Márcia, olha, às vezes eu sim, às vezes eu sou preguiçosa, mas outras vezes não. Ou às vezes eu sou organizada, mas olha, se calhar nesta área Sim. da minha vida até não. Então o que é que acontece? Literalmente, aquilo que estavas a dizer é sagrado, é perfeito. Que é nós muitas vezes identificamos-nos com certos rótulos, com certas categorias e com certas emoções, não é? Porque eu me sinto preguiçosa,
não significa que eu seja preguiçosa, não é? Sem dúvida. Ou porque eu me sinto muitas vezes ansiosa, não significa que eu seja ansiosa, porque eu não estou o tempo todo, 24 horas, com toda a gente em todo o contexto. Então, isto que tu estás a dizer é maravilhoso, porque sim, o que nós muitas vezes fazemos é nós apegamos-nos às nossas experiências e aos nossos fenómenos internos, sejam eles emoções ou pensamentos, e aqui Sim. o pensamento tem uma grande influência, que é se alguém, ou se eu penso em mim, ou se eu me sinto rejeitada, o que é que eu sou? Rejeitada. Não Isto. é? Se eu me sinto, sei lá, gentil, eu sou gentil. Nem sempre, às vezes eu posso ser uma besta, Sem dúvida. dependendo do Claro. contexto e da Sim. situação. Nós não somos nada disto. Eu uso muitas vezes esta expressão, nós somos o contexto onde acontecem emoções e pensamentos. Como aquela metáfora que ela é antiguinha, mas é sempre muito válida, nós somos o céu onde as nuvens, não é? Os tais pensamentos passam. E o céu não vai com cada uma das nuvens que passa por Sem aqui. dúvida. Assim como nós não precisamos seguir com todas as emoções que nos surgem, nem com todos os pensamentos que nos surgem. São secreções da nossa mente, como qualquer outra secreção, Claro. como o suor, a urina. Eu brinco muitas vezes com os meus clientes e com os meus alunos a Sim. dizer: eu de manhã, quando vou à casa de banho, eu não fico apegada ao meu primeiro xixi da manhã. Não digo, ai meu Deus, que ele é tão lindo ou tão feinho, mas porquê? Não é? Porque é que Sim. ele é desta maneira? Não fico, eu sei que é uma secreção do meu corpo como qualquer outra. Sim. Então, por que raio é que nós temos a mania de nos apegarmos às secreções da nossa mente? Não é? Porque a Sim. nossa mente diz, é verdade. E é a mesma coisa com as nossas emoções, não é? Porque é que eu me apego ou porque é que eu tento combater uma emoção quando ela é temporária. Se nós Sim. soubermos isto, é temporário. Então eu não preciso combater, mais tarde ou mais cedo, se eu não Sim. estiver a lutar com ela, ela vai seguir o seu caminho. Se não segue, é porque eu estou apegada. Ou a conceitos, Claro. a rótulos, ou aos meus próprios sentimentos, como tu dizes muito bem, fazem parte da nossa identidade. E claro, atenção, mais uma vez, faz parte e nós precisamos dos nossos rótulos, não é? Nós Sim. Sim. precisamos. Tu, para me apresentares aqui, precisaste dizer que eu era terapeuta e especialista em inteligência emocional. Precisaste de uns rótulos para conseguir atribuir, explicar quem é que era a tua convidada. A mesma coisa no dia a dia, nós precisamos destes rótulos e destas caixinhas. Sim. No entanto, no final do dia, nós precisamos ter sempre consciência que são rótulos. Precisamos ter sempre consciência que são pensamentos sobre quem eu sou. Se nós riscássemos tudo aquilo que vem a seguir a eu sou, não é? Olha o alívio. Há muitas pessoas que dizem, ai, Márcia, parece que eu tirei 20 quilos de cima. Se eu riscar tudo aquilo que vem a seguir ao eu sou. Não é? Eu não sou nada disso, eu sou só um ser humano a fazer o melhor que sabe, o melhor que pode, com as suas emoções e com os seus pensamentos e a tentar ser feliz, que é isso que na maioria das Sim. vezes nós Sim. andamos a fazer. Não é? E isso é super profundo, é a coisa mais profunda que eu já descobri, inclusive a metáfora que estavas a dizer do céu e das nuvens. Eu li há Uhum. uns anos atrás num livro sobre o budismo, e eles falam muito sobre isso também, porque é realmente quando nós vamos olhar quem é que eu realmente sou, será que eu sou as minhas emoções e pensamentos, e percebemos, não, porque eu mudo pensamentos e emoções todos os dias. Depois percebemos que até o nosso próprio corpo muda, penso que de cerca de 7 em 7 anos. Por isso, se formos mesmo pelo corpo, temos de perguntar qual é o corpo que eu sou? Quando eu tinha 7, 14, 21, não é? E começamos a perceber esse eu sou que está por detrás, que é essa consciência. E também uma coisa que eu acho no dia a dia que nós não temos muita consciência é o poder das palavras. Porque quando eu digo, eu que estavas a dar o exemplo da preguiça, eu sou preguiçoso, eu estou a associar isso à minha identidade. Agora, se eu disser, por exemplo, eu estou com preguiça, é completamente diferente. Já é algo temporário e que não se associa a mim. E nós estamos sempre a usar estas palavras, ou por exemplo, eu tenho de fazer, que é uma coisa que estamos sempre a fazer, que é eu tenho, eu tenho, eu tenho. E depois achamos estranho termos essa sensação de fardo. Quando na realidade, se formos olhar para tudo na nossa vida, é uma escolha, porque nós podemos sempre escolher não o fazer. E este poder das palavras e da consciência, às vezes parece que são apenas detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença. E que influenciam a nossa Sim. forma de estar no mundo. Eu até ia mais longe, Fábio, de essa questão de eu não sou preguiçosa, não é? Eu estou com, ou eu sinto-me, e eu também ensino uma outra coisa aos meus alunos, que é nós conseguirmos detectar que a minha mente diz
que tal coisa. E quando Ok. nós começamos a traduzir desta maneira, a minha mente diz. E porquê que é bom nós usarmos esta formulação? Porque nos ajuda a fazer uma coisa que nós chamamos de desfusão da nossa mente, que Sim. é irmos para o tal, que vem também muito relacionado com o budismo, para o tal lugar do observador. Não é? E eu observo aquilo que a minha mente está a contar. E nós não nos podemos esquecer que todas as mentes, independentemente do lugar do mundo onde nós vivemos, do sexo, da origem, da idade, não importa, todas as mentes são excelentes contadoras de histórias. Sim. Todas as mentes. E muitas dessas histórias que elas nos contam são verdadeiras, essas histórias nós chamamos factos. Uhum. Todas as outras que não sejam factos são percepções, vêm dos nossos valores, das nossas crenças, da nossa história de vida, e é importante nós sabermos isso. Algumas pessoas ficam muito desconfortáveis quando eu digo isto, porque depois dizem assim, ou até aquilo que tu estavas a dizer, então se eu não sou as minhas emoções, o meu pensamento, se eu não sou o meu corpo, que raio é que sou eu, não é? Sim. Com o que é que eu me posso identificar? E vamos lá ver, mais uma vez, não é nós descredibilizarmos tudo o que a mente está a dizer. Não é porque eu digo que ela é uma excelente contadora de histórias que eu não posso usar a informação que ela me está a trazer. O grande ponto aqui é eu não me focar só no que é que a minha mente diz, mas no para quê que Uhum. ela diz. Então, é útil ela dizer-me eu sou uma idiota? Se calhar não é. Se for útil, duvido, fazendo aqui um parênteses, duvido que seja útil eu dizer a mim própria sou idiota, mas se for útil a algum dos pensamentos, e quando eu digo útil é para a vida que nós queremos viver, para a pessoa que nós queremos ser, se for útil, se contribuir, se de alguma forma me ajudar a fazer escolhas, usem essa percepção. Agora, se for, e muitas vezes trazendo isto para os autoconceitos, não é? A minha mente dizer eu sou burra, ou sou inferior, ou sou menos capaz, ou sou preguiçosa, ou desorganizada. É útil eu ficar a repetir muitos daqueles conceitos, se for útil, por exemplo, a perceber, espera aí, realmente eu podia usar isto para organizar um bocadinho melhor. Ok, usem essa informação, mas não se apeguem à história. Porque quando nos apegamos à história, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a viver dentro do simulador, que é a Isso. nossa mente. E ela está sempre a viver aonde? Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E não está no único lugar onde nós podemos de facto viver, que é aqui e É aqui, agora. claro. Não está a viver no momento presente. Muitas vezes nós estamos presos nas nossas histórias, com grande angústia, a repisar um passado que foi doloroso, a antecipar um futuro temido e a deixar de viver com os recursos que nós temos agora, com as condições que nós temos agora, que é o nosso momento presente. Sim. Fazendo só aqui um parênteses, isto também não significa aquele carpe diem, não é? Uhum. O YOLO e coisas do género, também não é isso. Às vezes as pessoas dizem, ok, então vou-me desinteressar, não quero saber, vou-me desresponsabilizar. Não é desresponsabilizar, pelo Sim. contrário, é eu ser responsável de usar a informação que eu tenho a cada momento e olhar cada nova situação a partir da informação nova que eu estou a ter. A tal também vem muito do mindfulness e do budismo, a tal chamada mente principiante, não Sim, é? A sim. mente de aprendiz, capacidade de eu estar diante das situações sempre com uma curiosidade e com uma disponibilidade e não apenas dentro dos nossos padrõezinhos normais que todas as Sim, sim. mentes têm, mas precisamos sair mais vezes do padrão para escolher. Se o Sim. padrão for útil, usem. Se não for útil, vocês têm sempre uma escolha, como tu estavas a dizer, Fábio, é sempre uma escolha. Eu não tenho que, eu não Sim, devo. Eu estou a escolher fazer sim, aquilo. sim. Não é? E sabes que também me leva muito ao poder que as perguntas têm na nossa vida. E Uhum. esquecemos que a nossa mente, eu gosto sempre de usar a metáfora que funciona um bocado como ao Google. Se eu for ao Google e escrever porque é que a minha vida está uma porcaria, o Google não vai estar a perguntar, olha, se calhar não está uma porcaria, tens... Não, o Google vai dizer, ok, queres perceber? Vai-te dar 100 mil resultados e tu vais ver. Mas se tu fizeres uma pergunta de maior qualidade, ele também te vai dar razões. E nós temos essa pergunta que tu fizeste, que é, será que esta crença ou esta emoção é útil para mim neste momento? É uma forma de ver completamente distinta, porque normalmente pensamos é, será que eu sou realmente isto? Será que esta é a minha identidade? E quando entendemos isso, de que eu não sou nenhuma emoção em específico, eu tenho as emoções e agora eu posso ir utilizando-as conforme é mais benéfico para mim. Claro que isto também não é tornar-nos quase narcisistas ou maquiavélicos, não é nada disso, é simplesmente conseguirmos
ajustarmos-nos a cada momento, especialmente vivendo no presente, porque só a partir daí é que podemos fazer essas escolhas. Como tu disseste, nós estamos sempre no passado, pensar no que correu mal, o que eu devia ter feito, o que eu devia ter dito, e o que é que vai acontecer no futuro? Será que para a semana ainda tenho um bom emprego? Ou a minha relação ainda continua? O que quer que seja. E nunca estamos aqui, que é o único momento onde podemos fazer verdadeiras decisões e ações que mudam o futuro, não é? Subscrevo completamente, subscrevo completamente. É muito giro isso, porque se nós observarmos mais uma vez estas escolhas que nós vamos fazendo, com o que nós estamos a sentir, com o que nós estamos a pensar, como tu dizias, lá está, não é nem para nos tornarmos vegetais, não é? Sem reação, nem para vivermos concentrados no nosso umbigo, muito pelo contrário. Quanto mais pessoas eu vejo a compreenderem melhor o que sentem, mais capacidade têm de compreender o que o outro está a sentir. Então, normalmente, tendências mais narcisistas até nem demonstram forte inteligência emocional, pelo contrário, não é? Porque quanto mais, e existe muito esta ideia, e eu também a subscrevo, quanto mais eu me conheço, não é? Quanto mais eu conheço o meu mundo interno e me relaciono com ele, mais eu consigo também fazer melhores escolhas no meu mundo externo. Não é uma questão de ser mais egoísta, mas é de nós sabermos que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida e por fazer o melhor que nós pudermos dela. Então, se eu quiser fazer coisas bonitas com a minha vida, eu tenho que ter inteligência emocional de, apesar do medo, apesar da raiva, apesar do desconforto, eu escolher em cada circunstância ser a minha melhor versão. Olha, até uma expressão que se usa muito no desenvolvimento pessoal, não é? Isto de sermos a nossa melhor versão é escolhermos, apesar de emoções e de pensamentos, seguir sempre na direção dos nossos valores ou daquilo que nós entendemos que traz mais significado à nossa vida. E isso é difícil, de facto, porque mais fácil é respondermos aos impulsos. Não é? E respondemos na mesma moeda quando alguém nos agride, ou atacarmos só para descarregar alguma emoção, ou fugirmos de uma situação desconfortável que nos tira da nossa zona de conforto. E aquilo que nós vamos testemunhando é que muitas pessoas estão numa rodinha de hamster, não é? A tentar fugir do desconforto, a tentar sentirem-se confiantes para dar aquele passo, não é? Isso não vai acontecer, é óbvio. Se eu estou diante de uma situação nova, é natural que eu vá sentir medo, porque raia que as pessoas não querem sentir medo diante de uma situação nova. O ponto nunca vai ser esse. Eu nunca vou estar pronta, não é, para uma situação nova, ou eu nunca vou lidar tranquilamente quando alguém me desrespeita, não é isso que é expectável. Então, só quase resumindo esta psicoeducação que nós estamos a fazer aqui, os dois juntos. Mais uma vez, reforçando, as emoções não são nossas inimigas, todas elas trazem informação. Quanto mais capacidade nós temos de nos relacionarmos com elas de forma íntima, termos mesmo uma relação com as nossas emoções, mais potentes e mais confiantes nos vamos sentindo para lidar com os desafios da vida, não é? Porque se eu me sinto capaz de usar as minhas emoções ou a informação que elas me trazem, mais resiliente e capaz eu me sinto de lidar com aquilo que me venha a acontecer, não é? Então, isto tem uma influência, inclusive, enorme na nossa autoestima, sabes? Na Sim, nossa sim. forma de nos relacionarmos connosco. Maravilhosamente. E com os outros, claro, obviamente. Voltando até um bocadinho atrás, que eu fiquei com curiosidade, tu achas que a crise atual que temos tido da ansiedade, que está cada vez a surgir cada vez mais, acho que está relacionada com baixos níveis de inteligência emocional? Olha, boa questão. Eu diria que não, é, não podemos ser tão, ou tão limitantes, vamos dizer assim, não Sim, é? sim. Eu não posso dizer que atribuo, se calhar, uma maior ansiedade a uma fraca inteligência emocional. Não só isso, nós não nos podemos esquecer que o nosso cérebrozinho social, ele vem muito preparado para detectar, eventualmente, ameaças no nosso contexto e na nossa comunicação. E a comunicação, não é? O contexto social foi explodindo, não é? Nós hoje estamos nós dois, olha, neste momento nós estamos presencialmente, Sim, estamos à sim, sim. distância e estamos a conseguir conversar. E nós não podemos esquecer que a nossa mentezinha está sempre a tentar detectar se eu estou a ser bem percepcionada pelo outro ou não. Nós precisamos ser vistos como seres ou como agentes socialmente atrativos, porque é isto que nós temos no nosso ADN, não é? Nós sabemos que sobreviver ao mundo, é isto que está impresso aqui no nosso programazinho básico, sobreviver ao mundo é eu fazer parte de uma comunidade, não é? Porque o ser humano não era o maior predador à face da Terra, pelo contrário, éramos bastante frágeis.
Nós conseguimos ir sobrevivendo porque nos fomos conseguindo integrar numa comunidade. Agora, nós temos este cérebrozinho preparado para detectar se o outro me vê como alguém agradável ou desagradável, se eu sinto rejeição ou abandono, é porque eu preciso fazer alguma coisa para fazer parte. Então, isto tem uma grande influência, porque hoje em dia as redes sociais, né, as nossas interações, a própria comunidade, nós hoje temos, sei lá, milhares de amigos, não é? Ou ditos Sim, sim. amigos nestas redes sociais e temos a percepção de estarmos a ser vistos por tanta gente. Isto gera uma ansiedade relacional grande, a própria sensação de que, lá está, o mundo tende sempre a construir uma sociedade cada vez mais virada para a qualidade de vida e para a redução do desconforto. Então é tudo muito imediato, hoje em dia, é tudo muito prazeroso, nós temos uma vida super acelerada. E o que é que isto vai desenvolvendo no indivíduo? Se eu sinto desconforto, eu não sei lidar com isto. Né? Temos seres humanos cada vez mais despreparados para estarem diante, olha, do tédio, ai, estou entediada, as pessoas não sabem como fazer com o tédio, ou com a própria procrastinação, eu ter que fazer coisas desagradáveis no meu trabalho. Ah, que chatice, se calhar não gosto do meu trabalho. Então, eu amo o meu trabalho e há coisas bem chatas que eu tenho que fazer no meu trabalho. E faz parte, não vai haver nunca uma vida onde eu não lide com desconforto, especialmente uma vida significativa, porque até podem haver vidas em que eu não lido com desconforto, mas são aquelas onde eu estou numa bolha completamente protegida, sem arriscar, sem viver nada de novo, sem evoluir, sem crescer, e na verdade, se eu não estou a crescer, estou a morrer. Não é? Então, esse tipo de vida, na verdade, não é uma vida significativa. Então, se nós queremos uma vida significativa, nós precisamos compreender que eu preciso expor-me e tolerar um certo nível de desconforto. E muitas vezes estas mentes ansiosas, não é? Falando da ansiedade, não estão preparadas para lidar, inclusive, com isto, não é? Com uma emoção de rejeição e de abandono sem me hiperidentificar. Eu Exatamente. identifico-me com a rejeição, identifico-me com o abandono, ou identifico-me, sei lá, com alguma memória minha que eu possa ter tido, ou com a incapacidade, sentir-me insegura, não é? Diante de alguma situação. Se eu não normalizar, se eu não aprender que, ok, em algumas situações é importante eu sentir alguma insegurança, até para que eu possa desenvolver algumas competências e habilidades, eu nunca vou crescer, nunca me vou desenvolver. Então, respondendo e não respondendo aqui à tua questão, eu acho que pode, sim, no final das contas, há uma fraca inteligência emocional em quem pode ter uma mente mais ansiosa, mas não nos podemos esquecer que também há um mundo a acelerar, não é, de uma determinada forma, e pouco, vamos dizer assim, pouca educação emocional nos nossos indivíduos, sabes? Começa a haver cada vez mais, felizmente, Sim, sim, sim. tanto em jovenzinhos e em crianças, mas também numa comunidade mais adulta. Aliás, o trabalho que eu venho a desenvolver, eu acho que a grande missão é essa, não é? Sim. Criar adultos cada vez mais maduros emocionalmente. Mas para dizer isto, sim, a inteligência emocional está com certeza, é um dos elementos que faz com que, ou a baixa inteligência emocional, tenhamos pessoas ansiosas sem capacidade de gerir as suas emoções, porque às vezes, só para terminar o tópico, a ansiedade pode ser só assim a ponta do iceberg. Eu posso estar a sentir ansiedade e, na verdade, ela ser só um sintoma da minha dificuldade de lidar com outras emoções. Sem Às dúvida. vezes com a minha tristeza, às vezes com a minha raiva, como eu não sei gerir, vou ficando num corpo cada vez mais agitado a sinalizar, mas é um sintoma, a sinalizar-me que eu preciso regular aqui alguma coisa interna. Então, mais uma vez, é pano para outro episódio, se quiseres. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Não, disseste aí coisas muito importantes e uma delas que eu também falo muito que é relativamente à armadilha do conforto, não é? Porque a coisa mais irónica do conforto é que quanto mais confortáveis estamos e não tentamos sair, mais a nossa zona de conforto vai diminuindo e diminuindo e diminuindo e depois nada é confortável. Por isso a única forma de termos uma zona de conforto é continuamente expandindo a zona de conforto, não é? E é um bocado contraintuitivo, mas é verdade, é a mesma coisa que quando já não fazemos exercício há muito tempo, aquele primeiro exercício, aquela primeira ação, levar-nos para lá é horrível. Mas depois, passado duas, três, quatro, é difícil é não conseguir ir lá. E é até ganharmos esse momento que as coisas que realmente podem mudar. E acho que isso é mesmo importante hoje em dia, pensarmos de que a única forma de termos conforto é irmos para o desconforto. Tu fizeste o paralelismo perfeito, Fábio, para isto que está aqui a acontecer, porque o exercício físico, não é? Nós não nos podemos esquecer
que o cérebro é um músculo, Sim, não sim, é? sim. Que a nossa consciência também ajuda muito a fazer este exercício da nossa mente. Então, de facto, eu exercitar a minha musculatura emocional vai me tornar cada vez mais tolerante a esse desconforto. Como tu dizias, é contraintuitivo, não é? Sim, sim. Então, como é que eu posso ficar confortável expondo-me ao desconforto? Precisamente. É esse o grande ponto. Então, quanto mais disponível e aberto eu estou para lidar com o desconforto, mais natural vai ser a minha experiência com ele. Então, não que tudo se torne confortável, não é esse o intuito, mas a minha experiência torna-se mais gerenciável, vamos dizer Sim. assim. Então, ainda que contraintuitivo, se nós fizermos uma vida significativa, é nesse sentido que nós precisamos ir. Faz todo sentido. Olha, Márcia, adorei esta conversa. Isto dava para muito mais tempo. Estes assuntos não para horas. Antes também de irmos, para quem nos está a ouvir, onde é que as pessoas te podem encontrar e falar contigo e ver o teu trabalho? Olha, então, é só procurarem o meu nome, tá? Márcia Inês Coelho. Então encontram-me, especialmente eu estou mais ativa no Instagram, tá bem? Então Márcia Inês Coelho no Instagram, no Facebook a mesma coisa. Tem também o meu site, marciainêscoelho.com, e tudo que seja, olha, tenho também recentemente o YouTube, portanto já temos Uhum. novos vídeos lançados por lá. Eu partilho sempre muito conteúdo gratuito, tá bem? Então quem quiser desenvolver mais a sua maturidade emocional, a sua inteligência emocional. Há lá conteúdo que chegue para vocês se introduzirem ao tema. Mais do que tudo, eu acho que o importante é nós despertarmos esta curiosidade nas pessoas de consumirem informação de qualidade. Modéstia à parte, eu faço de facto um estudo grande para tudo aquilo que eu lá publico. E eu quero é que quanto mais pessoas se identificarem com isto, o Claro. melhor mundo, é quase uma coisa egoísta, não é? Mas o melhor mundo se torna, portanto é bom para toda a gente. Sim. E quem sentir que há algum trabalho ou em grupo que queira fazer para desenvolver a sua agilidade emocional, ou algum trabalho mais individual, eu tenho uma agenda curtinha, limitada, mas ainda assim eu vou conseguindo integrar. Portanto, mais uma vez, quanto mais pessoas tiverem esta capacidade e esta vontade de desenvolver a sua musculatura emocional, mais o mundo irá seguir um Sem caminho dúvida. que eu acredito que é cada vez mais gentil, cada vez mais capaz e cada vez mais humano também. Então, é esse o meu contributo. Sem dúvida. Eu depois vou deixar aqui os links todos nos comentários. E pronto, Márcia, olha, mais uma vez obrigado. Gostei mesmo muito desta conversa. E pronto, quem nos ouviu, também obrigado por terem ouvido e vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever e também de partilhar com os vossos amigos. Até à próxima. Obrigada.